Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre quadriláteros. Bom, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, tá? Todos os polígonos que possuem 4 lados são chamados de quadriláteros. Dentre os quadriláteros, nós temos o quadrado, que são os polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Temos o retângulo, que possui os ângulos internos iguais, mas os lados diferentes. Temos o losango. Esse aqui, ó, é um trapézio. Esse aqui é chamado de paralelogramo. E também existem alguns quadriláteros que não têm nome específico, como é o caso desse quadrilátero aqui, tá vendo? Ele é um quadrilátero porque ele tem 4 lados, mas ele não tem nenhum nome que classifique ele, tá bom? Eu separei aqui, ó, uma imitação de um quadro formado apenas por quadriláteros. Mais uma vez nesse quadro, nós vamos ver que nós temos aqui losangos, aqui nós temos trapézios, aqui mais um trapézio, ó, aqui eu tenho mais um trapézio. Se você perceber, o formato do quadro é um retângulo, então aqui nós temos vários quadriláteros. Quando nós estamos trabalhando com quadriláteros, uma coisa importante sobre eles são os elementos dos quadriláteros. Por exemplo, vamos separar quais são os elementos desse retângulo aqui. Vamos supor que os vértices deles sejam A, B, C, D. Então, quais são os elementos desse retângulo? Os elementos dele são lados, vértices e ângulos internos, tá? Os lados são esses segmentos de reta formados pelos vértices, pela junção dos vértices. Os vértices são os pontinhos e os ângulos internos são os ângulos formados pela junção dos dois segmentos de reta, que são os lados, tá bom? Nesse caso desse retângulo aqui, quais são os lados dele? Ora, lembrando que lados são segmentos de retas, e segmentos de retas nós representamos pelo vértice do início do segmento, o vértice do final e um tracinho em cima. Então, vai ser AB, tracinho em cima, aqui, ó, BD, tracinho em cima, CD, tracinho em cima e AC com tracinho em cima. Tanto faz se você colocar CA ou AC, tá bom? E os vértices? Ora, os vértices são os pontos A, B, C e D. Os ângulos internos são o ângulo formado pelo vértice A. Aí, para representar que é um ângulo e não um vértice, você vai colocar A com acento circunflexo. Ângulos internos. Aí vai ser A com acento circunflexo, B com acento circunflexo, C com acento circunflexo e D com acento circunflexo, tá bom? Esses são os ângulos internos. Alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos ou trapézios, tá bom? Nesse caso aqui, o retângulo é um exemplo de paralelogramo, tá? O paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Nós já aprendemos nas aulas anteriores o que são retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Então, nesse caso aqui, ó, essa reta aqui, formada pelo lado AC, ela é paralela pela reta formada BD, pela reta formada pelos vértices BD. Então, AC paralela a BD, enquanto que AB é paralela a CD, tá vendo? Essas duas retas aqui, ó, também são paralelas. Então, nós temos aqui essas duas retas paralelas, ou seja, um par de retas paralelas aqui, e aqui, ó, nós temos essas duas outras retas paralelas, esses dois outros segmentos de retas paralelos, ou seja, mais um par de retas paralelas. Então, quando nós temos 2 pares de retas paralelas, nós chamamos a figura de paralelogramo. Outros exemplos de paralelogramo. Ó, o quadrado é um exemplo de paralelogramo, porque ele tem esse e esse par de retas paralelas, esse e esse par de retas paralelas.
Esse daqui, o nome dele já é paralelogramo, tá? Esse quadrilátero, ele tem esse e esse par de retas paralelas, esse e esse par de retas paralelas. Então, ele é chamado de paralelogramo. Além do paralelogramo, existem quadriláteros que são definidos como trapézios. E aí eu deixei os exemplos dos trapézios aqui, ó. Esse aqui é um outro paralelogramo, losango. Esses dois e esses dois. Ó, o trapézio ele é assim, tá? As figuras que possuem um par de lados paralelo e o outro não, são chamados de trapézio. Você vê que esse par de retas aqui, ele é paralelo. Só que aqui, ó, no infinito, se eu continuasse com essa retinha aqui e continuasse com essa retinha aqui, essas duas retas iam acabar se encontrando, por isso elas não são paralelas. E aí, esse tipo de quadrilátero é chamado de trapézio, tá bom? Nesse caso, esse lado aqui não é paralelo a esse lado aqui, mas esses dois lados aqui são paralelos, por isso ele não pode ser chamado de paralelogramo. Como eu já falei, o paralelogramo ele tem dois pares de retas paralelas, tá bom? Agora, observa esse caso aqui, ó, esse quadrilátero aqui que ele é diferente. Esse tipo de quadrilátero, ele não é nem paralelogramo, nem trapézio, ele não tem nome, ele só é chamado de quadrilátero mesmo, tá bom? Então, é importante você perceber que quando isso acontece, não existe outra definição para esse quadrilátero, senão o nome quadrilátero, tá bom? Voltando um pouquinho a falar sobre os paralelogramos, eu tenho que os quatro ângulos de um retângulo, eles são retos. Ó. O retângulo é um exemplo de paralelogramo que possui quatro ângulos retos, tá? Aqui também é reto. E aqui também é reto, tá? Quatro ângulos retos. O losango, ele não tem quatro ângulos retos. Só que além dos quatro lados terem a mesma medida, nós temos que esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, tá bom? E aí ele é chamado de losango. Um losango é um paralelogramo que possui todos os lados iguais e os ângulos opostos são congruentes. A medida desse ângulo é congruente à medida desse ângulo, a medida desse ângulo é congruente à medida desse ângulo. Por enquanto eu vou falar ângulos opostos, tá? Vocês sabem que é um que está na frente do outro, vocês estão no 6º ano, não dá para explicar muito o sentido de ângulos opostos aqui, mas dá para vocês entenderem que, ó, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse aqui. E esse ângulo aqui, ele é congruente a esse outro ângulo aqui, tá bom? Esse com esse com esse. Eles têm a mesma medida, tá bom? E dentre os paralelogramos, nós também temos os quadrados. Os quadrados, eles possuem todos os ângulos internos retos e a medida do lado é igual, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui que eu queria fazer junto com vocês no livro. Olha esse exemplo. Observe a imagem a seguir. Aí tem um retângulo e dentro do retângulo nós temos vários retângulos. Quantos quadriláteros podemos contar na imagem? Observa aqui, eu posso contar o quadrilátero chamado ABDF, que é esse quadrilátero aqui, ó. ABDF. Posso contar ABCG. Posso contar GHF, HCD. Também eu posso contar esse quadrilátero aqui, ó, GCDF. Então, quantos no total? 1, 2, 3, 4, 5 com esse daqui, tá vendo? Esse é um exemplo de exercício sobre quadriláteros. No total aqui, eu posso contar 5 quadriláteros, tá bom?